e o governo de Alagoas publicou o decreto emergencial que endurece o plano de distanciamento social controlado para o combate da Covid-19. Nós falávamos sobre isso, né? Esse documento foi publicado no Diário Oficial do Estado no início desta quinta-feira, véspera de Natal. E prestem atenção, bares e restaurantes terão limites nos horários de funcionamento deles, além também de proibição de música ao vivo. O repórter Bruno Protásio foi ouvir o representante da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, e vocês vão acompanhar os detalhes aqui no Fenômeno. Bruno. As aulas presenciais serão retomadas em Alagoas a partir do dia 20 de janeiro para o ensino infantil e também a partir do dia 1º de fevereiro para os ensinos fundamental e médio. A autorização para o retorno gradual foi publicada em um decreto do governo nesta quinta-feira. O retorno às aulas presenciais precisa acontecer seguindo as medidas de segurança e prevenção à Covid-19. Além disso, o decreto apresenta, a partir de hoje, limitações para as atividades de bares e restaurantes, por conta do aumento do número de casos e mortes pela Covid-19 nas últimas semanas. Estes estabelecimentos só podem funcionar a partir de agora, das 6 da manhã até a meia-noite. E o governo também proibiu música ao vivo nos bares e restaurantes. A Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui de Alagoas, participou das reuniões e está preocupada com o reflexo desta medida nos próximos dias. A Abrazel, quando soube no dia 21 sobre a possibilidade de restrições ou até mesmo de fechamento de bares e restaurantes, ela tentou procurar o Estado para esse diálogo. A gente foi recebido pelo secretário Alexandre Aires, de Saúde, e a gente tentou negociar as medidas que eles estavam tentando tomar em relação ao nosso segmento. Dentro dessas medidas, algumas delas foram atendidas dentro da sugestão da Abrazel, como a questão do horário de 12 horas de encerramento. O horário inicial que o governo queria propor era 10 horas, a gente conseguiu tentar diminuir esse impacto para as 12 horas. E um dos outros pontos, que é um dos mais polêmicos, é a questão da proibição de músicas ao vivo, né, dentro dos ambientes. Existiam dois pontos, até a proibição, inclusive, de música ambiente. A música ambiente a gente conseguiu contornar, mas a música ao vivo não. A Abrazel tentou trazer algumas soluções sobre essa questão, diminuição na quantidade de integrantes, diminuição no horário de funcionamento para essa parte de música ao vivo, mas essa parte não foi atendida. E a gente vê com muita preocupação, porque é um período que os empresários acabaram de pagar uma folha de 13º, estão assumindo agora os empréstimos que foram tomados aí durante o período da pandemia, e principalmente porque esses músicos que passaram aí mais de 6 meses parados tinham um respiro durante esse período agora de final de ano, como uma salvação ali para suas questões pessoais. Então a Abrazel veio com muita preocupação essa suspensão. A gente acredita que existam pontos que poderiam ter sido levados em consideração para a permanência, não da forma que estava no passado, mas com uma nova situação, com possibilidades mais regradas para a participação desses músicos durante esse período. O impacto sem a música ao vivo também pode ser sentido dos estabelecimentos? Pode. Esse impacto deve se dar mais a bares com perfil de atrações, né? Esses bares com toda certeza vão sentir de forma muito forte esse impacto, e o impacto também aí vai para a questão das classes dos músicos, que muitos deles só tinham contratos aí vinculados à questão dos barzinhos, dos locais onde eles tinham a rotina em relação às suas tocadas. Nas conversas, o que a Abrazel tentou dialogar para tentar permanecer com os músicos, para alternativas, como você pontuou também, para que isso pudesse acontecer?
A Brasel, primeiro sobre a questão do horário, a Brasel mostrou uma pesquisa feita nos Estados Unidos que mostra que o fechamento de bares e restaurantes ele traz muito mais prejuízo para a proliferação da questão do Covid do que propriamente com eles abertos, desde que sejam respeitados os protocolos sanitários, logicamente. Então a gente acredita que se existir um regramento em termos do horário, uma limitação, como ficou ali nas 12 horas, a gente acha que é algo que traz resultado enquanto Estado em relação à disseminação da pandemia, mas que não traz um impacto tão forte a esses bares e restaurantes. Na questão da música ao vivo, a Brasel trouxe algumas soluções, como diminuição da quantidade de músicos, né? Então, se trabalhamos com uma banda de 5, 4 integrantes, reduzir para uma dupla ou um trio, algo menor em relação à sua formação. A Brasel trouxe como sugestão também a possibilidade da redução do horário das apresentações musicais, de repente até 9 horas da noite, apresentações musicais estão permitidas, desde que seguidos os protocolos. Então a gente trouxe algumas soluções que infelizmente dentro desse aspecto não foram atendidas. A Brasel afirma também que vai continuar com o diálogo com o governo para tentar reverter esta medida. Lembrando que a restrição do governo segue para os próximos 15 dias. Ainda de acordo com o novo decreto, eventos e celebrações podem acontecer até às 3 horas da manhã, desde que tenham autorização do poder público e sigam os protocolos. Do Farol, Bruno Protásio.